Olá pessoal, eu pensei em criar uma série de vídeos tentando abordar um pouco sobre a nossa sociedade, a forma como ela se desenvolve, ou como ela se projeta hoje, fazendo uma relação ao Terceiro Reich. E para a gente abordar esse estudo, a gente vai continuar então falando como os idiotas, porque na verdade eu já expliquei isso em um vídeo anterior. Você procura então na minha timeline aqui no Facebook, eu já dei uma aula anterior sobre isso e expliquei o motivo do termo os idiotas. O tema do nosso estudo, na verdade, é alguma coisa que eu já venho pensando há algum tempo e resolvi fazer uma associação, que é em relação ao Terceiro Reich. Para quem não sabe, o Terceiro Reich ocorreu na Alemanha em 1939 a 1945, foi o período da Segunda Guerra Mundial. Foi quando os alemães tentaram então conquistar toda a Europa e diante disso eles também tentaram destruir toda a raça judia, onde a gente tem relatos aí de no mínimo 6 milhões de judeus mortos em campos de extermínio. Foi um período muito triste da história, um período que deve ser lembrado, infelizmente aconteceu e a culpa disso é nossa mesmo. Nossa, minha, sua, das pessoas que estavam na época, não interessa. Todos nós somos iguais nesse sentido. E é importante você lembrar disso. E aí, para isso, eu resolvi fazer uma associação entre o Terceiro Reich e as similitudes com a contemporaneidade brasileira, ou seja, com o que está acontecendo hoje em relação ao Brasil, tanto em relação à situação econômica, como em relação à situação de governabilidade. Como todo estudo que a gente faz, a gente precisa também de alguma literatura, e nesse caso eu usei 3 livros básicos: As Origens do Totalitarismo, Microfísica do Poder e A Obediência à Autoridade. As Origens do Totalitarismo data de 1951, ele teve um título alternativo também, que se chama O Fardo de Nosso Tempo. Ele foi escrito por Hannah Arendt, que era uma judia e nasceu na Alemanha. Sua primeira edição foi na Grã-Bretanha. E ele trata basicamente dos fatos históricos que levaram ao maior extermínio de pessoas do mundo. Na verdade, ele trata especificamente sobre o totalitarismo, sobre o autoritarismo e como se chegou a esse ponto. Já em relação à Microfísica do Poder, que data de 1959, ele foi escrito por Michel Foucault, um francês que nasceu na França, e esse livro foi editado no Brasil, é uma coletânea de textos do próprio autor, do Michel Foucault. Muito interessante, ele trata da genealogia do poder e da genealogia dos modos de subjetivação, ou seja, ele mostra como é que o poder chega ao poder e como é construído esse tipo de raciocínio até que chegamos às situações de destruição em massa, por exemplo. É possível se chegar a esse tipo de entendimento. E por fim temos o livro A Obediência à Autoridade, que é um experimento que data de 1973, de Stanley Milgram, que foi judeu e nasceu nos Estados Unidos. Esse experimento foi feito nos próprios Estados Unidos e foi muito criticado na época, por diversas áreas, principalmente a psicologia e psiquiatria. E teve muita repercussão por conta disso. Ele trata basicamente de como as pessoas comuns poderiam ser influenciadas em cometerem atrocidades. Ele trata de como a autoridade exerce poder para que você e eu possamos fazer as coisas erradas, por exemplo, sem que essa coisa errada traga sobre nós a culpa do erro, porque é uma coisa errada, mas nós fazemos porque estamos debaixo de uma autoridade. E aí ele vai tratar desse tipo de relação. Também é um livro muito interessante, a gente vai utilizar para tentar chegar a uma conclusão em relação à nossa contemporaneidade. E tudo isso, lógico, a gente vai associar à sociedade contemporânea brasileira. Porque eu entendo que todo conhecimento deveria ser usado não somente para o progresso da ciência, e eu acho que isso é válido, mas também para que a gente possa aprender com os nossos erros. E muitas vezes eu percebo que a gente não aprende com os erros, ou tentamos esquecer, eu não sei o que acontece exatamente, mas a nossa sociedade, muito diluída em grupos pequenos, principalmente hoje com o advento da internet, em especial das redes sociais e da liberdade, e não estou falando aqui que a liberdade seja um erro, mas ela também faz parte dessa equação. Tudo isso fez com que a sociedade chegasse em uma situação muito estranha, e a gente vai demonstrar isso nesse estudo. Ele vai demorar vários meses, talvez. E à medida que eu for fazendo os estudos, eu vou postando, então, essas conclusões e essas teorias. Como é que a gente vai fazer isso? A ideia básica é justamente fazer o desenvolvimento da
dos livros básicos. Então, a gente vai falar um pouco sobre as origens do totalitarismo, da microfísica do poder, ou da obediência à autoridade. E à medida que a gente for construindo e fazendo a análise dessas obras, não vou fazer uma análise crítica da obra, só vou expor o que a obra fala, então é muito diferente, e correlacionar aos fatos correlatos da contemporaneidade brasileira. Então nós vamos associar, por exemplo, a situação da criminalidade ou da corrupção no governo, por exemplo, como as origens do totalitarismo nos informam, ou talvez como a microfísica do poder nos mostra como existe as relações de poder e como o discurso pode ser utilizado para isso, ou ainda a obediência à autoridade, como a gente consegue em relação não só à história, mas em relação às empresas ou mesmo às pessoas, aos governos, conseguir fazer, por exemplo, de correr com uma mala cheia de dinheiro. E, na verdade, esses livros podem nos levar a pensar um pouco sobre isso, sobre como é que isso pode acontecer e como nós chegamos a isso. Porque a grande dificuldade nossa não é saber como isso acontece. E aí nós vamos ter várias situações, mas principalmente como podemos chegar a essa situação. E talvez olhando um pouco para trás, um pouco para a história, a gente consiga observar e perceber isso. Como é que nós conseguimos chegar a fazer isso? E não se engane, você pode fazer isso. E aí, diante dos fatos correlatos, a gente vai fazer algumas relações em relação às obras e aos fatos para então chegar então às nossas conclusões. Então vamos sair do desenvolvimento, passar pela contemporaneidade e finalmente concluir alguma coisa. Por óbvio que isso daqui a gente vai fazer em cada tópico, que eu acho mais fácil e também acho mais tranquilo de ser desenvolvido. Como você pode perceber, isso daqui é um estudo simples. Eu não estou fazendo uma teoria ou demonstrando alguma coisa cientificamente. Por isso eu vou tentar usar a linguagem mais simples possível para chegar ao nosso nível, o nível das pessoas comuns. Bom, e aqui atrás do vídeo, então eu tenho um versículo que eu costumo colocar, porque eu entendo que a Bíblia ela tem muito a nos ensinar. E aqui atrás nós temos então Eclesiastes 1, 9 e 10, que diz que o que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? E a resposta fatídica será: não, já existiu, há muito tempo, bem antes da nossa época. E não venha ser ridículo. Se você acha que essas situações que nós estamos ouvindo agora do versículo da Bíblia têm relação com o fato de você ter carro, moto, ou usar eletricidade, ou ter um iPad, ou ter alguma das letras do moto alguma coisa, então você é muito sem noção. Na verdade, nós não estamos falando aqui das coisas que revestem a sociedade, porque elas com certeza vão mudar. A nossa ciência é muito evoluída e ela deve mudar e deve buscar a sua evolução. No entanto, nós estamos falando do ser humano, das pessoas, e por que elas chegam e fazem determinadas coisas. Nós estamos falando do que essencialmente não muda, que é a natureza do ser humano. E isso não muda. Por mais que a gente olhe a história, a natureza do ser humano é a mesma. Então é sobre isso que nós vamos falar. Porque, na verdade, as situações sociais, elas nos alcançam, se nós não olharmos para ela com determinado, com devido cuidado. E ainda temos um texto de Isaías, que eu coloco porque, na verdade, a gente olha para a história e fala: não, nós nunca faríamos isso. Isso não é verdade. Eu sinto muita tristeza em dizer isso, mas a própria Bíblia fala que isso não é verdade. Nós somos maus. Essa é a nossa natureza. E o correto seríamos nós lutarmos todos os dias contra isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem. E muitas pessoas também não querem. Essa não é a frase bíblica que está aqui, mas Davi Weitman tem uma frase interessante que diz o seguinte: não confia em ti até o último dia da sua vida. E, na verdade, essa devia ser a postura de todos nós. Talvez se nós não confiássemos em nós todos os dias da nossa vida, nós não sairíamos correndo por aí com malas cheias de dinheiro, cuecas cheias de dinheiro, meias cheias de dinheiro, não interessa. Nós não faríamos isso. Pelo menos tomaríamos cuidado para não fazer.
E o texto da Bíblia que encerra isso, que fala para nós isso, é justamente Isaías 64:6, que diz: somos como o impuro. E aqui a relação é uma relação judaica entre o puro e o impuro, o santo e o profano. É uma relação que os judeus entendem muito bem. Nós não entendemos muito porque gostamos de misturar tudo, principalmente os brasileiros, né? Nós brasileiros. Mas o judeu ele entende muito bem isso. Existe uma separação muito clara entre o que é correto e o que é errado. É lógico que existe uma névoa cinzenta entre alguns aspectos na nossa vida, com certeza. Mas existe sim o que é certo e o que é errado. E nós constantemente gostamos de fazer o que é errado. Então, voltando à frase, nós temos: somos como o impuro. Todos nós, afirma a Bíblia. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Bem, com isso eu espero ter dado uma introdução sobre o que eu vou falar, e é assim, à medida que eu for fazendo, eu vou postando. Eu estudo, né, tenho a minha vida, eu trabalho, relações sociais, tenho família, então é muito complicado você fazer isso, tentar fazer alguma coisa de útil para a sociedade, principalmente aqui no Facebook, porque o Facebook muitas vezes não é útil, tem muita mentira no Facebook. Diante disso, eu pretendo ajudar a gente a estudar um pouco alguma coisa que seja útil, que seja significativa, que faça a gente pensar um pouco sobre a nossa sociedade. Obrigado.